Pessoal, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma data que é reconhecida oficialmente pelas Nações Unidas a partir de 1975, mas que já começou ali no início do século, tanto em Nova York, depois principalmente na Rússia, a ser comemorada essa data, que representa aí uma luta das mulheres com relação à igualdade, seja no trabalho, seja em outras áreas, contra machismo, enfim, tem uma questão histórica aí muito importante. Nesse vídeo de hoje, para tentar falar um pouco mais com as mulheres, eu queria trazer aqui então quais são os 3 tipos principais de câncer que pode acometer as mulheres e também como que pode ser prevenido isso, o que pode ser feito para ajudar a evitar essas doenças. Eu sou o Luciano, sou médico oncologista. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas, para que o canal aqui possa estar crescendo cada vez mais. E a intenção é trazer muita informação aqui, bastante conteúdo, para vocês conseguirem aprender cada vez mais sobre câncer e entender melhor essa doença. Quando nós falamos na mulher, então, hoje, e aí vamos tirar o câncer de pele, aquele câncer mais comum que a gente vê, principalmente com lesões na face, pacientes mais idosos. Esse é o tipo mais comum de forma disparada, mas ele não costuma trazer tantos problemas na prática. Quando a gente tira ele, então, os 3 principais hoje para a mulher são o câncer de mama, aí disparado com número alto, e aí vindo em segundo o câncer de cólon ou de intestino, para ficar mais fácil, e logo atrás dele ali muito próximo, o câncer de colo de útero. Falando um pouquinho então do câncer de mama, nós temos aí em média, previsto para esse ano, em torno de 65 mil novos casos da doença. Então é uma doença muito prevalente no nosso meio e a gente vê isso na prática, no consultório nós temos muitas pacientes de câncer de mama. É uma doença que ela costuma cometer idades um pouco mais avançadas, principalmente ali depois dos 50, 60 anos, mas é importante chamar a atenção, pode sim ocorrer em pacientes mais jovens. Eu mesmo tenho pacientes na faixa etária dos 30, 40 anos, então por isso que é sempre importante ter atenção. A doença ela costuma começar com um nódulo na mama, um caroço. Então muitas vezes ela pode ser perceptível ali e por isso que existe essa recomendação com relação ao autoexame das mamas, ter esse cuidado, observar alguma alteração também, procurar ajuda, mas eu vou comentar melhor com relação à prevenção dessa doença. O segundo, então, é o câncer de intestino. Na prática, a gente chama de câncer coloretal, que ele pega toda aquela porção ali do intestino grosso, vamos dizer assim, até o reto, que é quase a porção final ali. E essa doença hoje é a segunda da mulher, em torno de 15 a 16 mil novos casos previstos aí pro ano. Essa doença também, ela costuma ser mais comum após os 50 anos de idade, principalmente ali 50, 60 anos de idade. E ela pode ter uma relação importante com o histórico familiar. E para quem tem histórico na família, especialmente ali parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmão, então isso tem que chamar atenção para ter esses cuidados. Os sintomas que chamam atenção para essa doença, principalmente alteração do hábito intestinal, tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, você vai no banheiro todo dia, de repente costuma ter mais dificuldade, a alimentação está igual, então por que isso está mudando? Isso é um ponto de atenção. Outro, sangramento nas fezes, que nem sempre é perceptível, ele pode vir oculto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também na parte de prevenção. E claro, outros mais gerais, né? Perda de peso, muita diarreia, anemia também pode estar associado. Então, são coisas que podem estar alteradas aí. E o terceiro seria o câncer de colo de útero, uma doença que é muito relacionada a um vírus, que é o HPV, pode surgir em qualquer faixa etária, nós vemos principalmente em mulheres ali mais jovens, a gente encontra na faixa dos 30, 40 anos, e ela tem relação com o início da vida sexual, da atividade sexual, que é a forma como esse vírus é transmitido. Então esse é o ponto de cuidado para se ter, e a partir daí que nós vamos ter as recomendações para a prevenção.
Câncer de colo de útero, o sintoma inicial dele ali, que geralmente é quando a doença está mais avançada, costuma ser o quê? Um corrimento vaginal, pode ser até sangramento, às vezes dor na região da bacia, ali da pelve. Então isso que pode acontecer ali nessas fases da doença, geralmente já não é tão inicial quanto costuma ter essas alterações. Falando um pouquinho de prevenção, quando eu falo em câncer, prevenção de forma geral, redução do risco de ter a doença, e aí não só para essas três, mas acho que vai valer aí para quase todos. Nós vamos estar falando principalmente o quê? Em hábitos saudáveis. E aí é importante usar esse termo hábitos saudáveis porque não é uma coisa, não é um tipo de alimentação, não é só fazer exercício físico, é uma série de coisas que vão te ajudar a ter uma saúde melhor, a ter um cuidado melhor. O primeiro que eu queria citar é com relação ao tabagismo. Hoje o cigarro ainda é o principal causador de câncer no nosso meio, principalmente câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de esôfago, mas também tem relação com câncer de mama, com câncer de intestino e pode ser até fator de risco para câncer de útero também. Isso tem que ser dito. Em segundo lugar, nós temos hoje a obesidade, que também é um fator de risco importante para câncer. E quando nós falamos em obesidade, o que leva à obesidade? Uma má alimentação, uma prática de exercícios físicos. Então, por isso, essa questão do hábito saudável. Ter uma alimentação rica em fibras, evitar excesso de carne, embutidos. Isso ajuda principalmente com relação ao câncer de intestino, mas vale para outros tipos também, de uma forma geral, e também para outros cuidados da saúde, por exemplo, doenças do coração, diabetes, colesterol. Então, uma prevenção que serve para várias coisas, isso faz com que você tenha uma saúde melhor. Por isso que é importante nós sempre estarmos falando em hábitos saudáveis e aí não menos importante também a questão do exercício físico. Então, fazer ali a caminhada, corrida, academia, tentar achar o que é mais adaptável para você, o que é mais fácil, o que é possível para você fazer. E também destacar que é melhor fazer pouco do que não fazer. Então, de repente, se você tem dificuldade com isso, começa devagar, faz uma caminhada alguns dias na semana, mais curta, e vai aos pouquinhos aumentando esse exercício, fazendo mais para você ter uma saúde cada vez melhor. Falando aí especificamente das doenças então que eu citei, câncer de mama, intestino e o colo do útero, então se a gente pegar o câncer de mama, hoje, além dessas medidas, nós vamos ter também, para fazer detecção precoce, a recomendação da mamografia. Esse é um exame que basicamente ele é um raio-x, ele é feito sobre a mama, né, em cima das mamas. É um exame simples de ser feito, é disponível na rede pública, você consegue no posto de saúde pegar a solicitação para fazer. E a recomendação hoje é que seja feito a partir dos 40 anos de idade, de forma anual. Isso pode mudar dependendo da referência. O Ministério da Saúde, por exemplo, recomenda a partir dos 50. Mas isso é sempre importante o quê? Você conversar com o médico, fazer uma avaliação para ver o que é melhor para o seu caso. Eu ainda recomendo fazer a partir dos 40 anos de idade. E mulheres que têm histórico na família, às vezes começar um pouco antes, até uns 35 anos de idade já, fazer essa precaução. Destaco que o exame clínico das mamas que eu disse, né, o autoexame, na verdade, aquele feito em casa, ele não substitui a mamografia. Você não deve fazer esse exame em casa, palpar sua mama, achar que está normal e não fazer a mamografia. É sempre importante fazer. E claro, o exame clínico do médico também é interessante, porque daí a partir daí ele vai saber se precisa fazer o exame, não precisa. De repente, se essa mamografia precisa ser complementada, por exemplo, com ultrassom. Então, esse tipo de avaliação é importante, esse acompanhamento com o médico, que pode ser feito até mesmo no posto de saúde, ou para quem tem condições com um mastologista, por exemplo, também vale a pena. É sempre importante fazer vamos chamar esse check-up, esse acompanhamento da saúde de uma forma geral. Falando do câncer de intestino, o que a gente tem de recomendação hoje? A partir dos 50 anos, então, pode ser feito um exame que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes,
Então, basicamente é um exame de fezes simples em que vai ser visto se tem sangue ali, que de repente você não consegue detectar, ele está coagulado. E o outro exame, que é melhor, mas que é mais difícil a gente ter um acesso, a gente sabe no sistema público não é tão simples, que é a colonoscopia. Esse exame ele vai ver, pode ver tanto câncer quanto, por exemplo, pólipo, que é uma lesão inicial e que com o passar dos anos pode se tornar câncer. Então a colonoscopia ela tem a capacidade de ver essa lesão, fazer a biópsia e se for um pólipo, por exemplo, ela já retira essa lesão no próprio procedimento. Então é um exame muito bom, mas que às vezes aí tem uma certa complexidade para se fazer. Então tem essa questão de recomendação. De novo, é sempre importante fazer um exame com o médico para ele indicar aí o que é melhor. Mas hoje a gente fala em 50 anos de idade. Para quem tem histórico na família, pode ser que tenha que começar antes, a partir dos 40, ou doenças intestinais também que aumentem esse risco, por exemplo, retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Então, para essas doenças tem recomendações mais específicas e aí esses pacientes é interessante fazer um acompanhamento com o gastro e saber o que é mais indicado ali para o caso dele. Para falar então do câncer de colo de útero, diferente desses outros que tem muita relação aí com hábitos, histórico familiar, o câncer de colo de útero ele tem uma causa bem específica, que é um vírus, o HPV, um vírus que é transmitido pela via sexual. Hoje, uma forma de prevenção bem importante que nós temos, inclusive na rede pública, é por meio da vacinação. Está disponível a vacina de HPV, ela age principalmente ali contra 4 tipos desse vírus que são causadores do câncer. E a recomendação é que seja feita na fase de pré-adolescência, ali, entre os 9 e 14 anos. Por quê? Depois que você tem o contato com o HPV, a vacina perde a efetividade. Então, ela deve ser feita numa faixa etária antes da pessoa ter tido contato com o vírus. Isso quer dizer que depois, por exemplo, nos 20, 25 anos, não pode fazer a vacina? Até pode, só que a gente não tem certeza da eficácia. Talvez você tenha tido contato com um desses vírus, mas os outros 3 da vacina você fica protegido. Então vale a pena. O SUS ele não fornece, mas para pacientes que têm condição, nós recomendamos fazer. Ela pode ser aplicada até os 45 anos de idade. Então esse é um ponto de atenção. E do exame aí para detecção precoce, né? Hoje nós temos o preventivo citopatológico ali do colo do útero. A recomendação pelo Ministério da Saúde é a partir dos 25 anos de idade, fazer de forma anual, sendo com 2 normais, depois fazer a cada 3 anos. Então era isso que eu queria falar hoje nesse vídeo, trazer um resumão aí sobre principais tipos de câncer da mulher e as formas de prevenção. Sempre lembrando, isso são formas de prevenção, isso não é perfeito. Hábitos saudáveis, não fumar, isso reduz o risco de ter câncer, mas essas coisas muitas vezes não estão sob o nosso controle. Então é importante você fazer aquilo que está ao seu alcance para evitar, para se cuidar, para estar saudável e ter esses cuidados com relação à detecção precoce, mamografia, preventivo, exame para o intestino. Então isso tudo é sempre importante a gente ter esse conhecimento, porque em oncologia, em diagnóstico de câncer, fazer diagnóstico precoce faz uma diferença muito grande. Só um dado para chamar a atenção de vocês, hoje câncer de mama diagnosticado de forma precoce, nós curamos aí mais de 90% dos casos. Então por isso que é fundamental nós acharmos a doença antes dela ser até detectável, seja por palpação, seja por dar sintomas. Isso dá para a gente passar para outros tipos de doença, vale também para outras causas. Beleza? Esse era o recado de hoje. Então para você que está aqui, que gostou do vídeo, deixa uma curtida, se inscreve no canal, acompanha, que eu vou estar trazendo mais temas relacionados à oncologia. E me deixe nos comentários se ficou alguma dúvida sobre isso, se vocês querem alguma coisa que eu traga aqui em específico, que eu vou estar olhando ali e respondendo. Até o próximo.